Você já percebeu como é fácil ouvir aquilo que agrada o nosso coração, mas ignorar aquilo que Deus realmente quer falar? Muitas pessoas hoje procuram palavras que confortem, mensagens que animem e até mesmo profecias que prometam vitórias, bênçãos. Mas nem sempre a verdade de Deus é confortável. E existe uma verdade bíblica que nos mostra o perigo de só querer ouvir aquilo que agrada o nosso coração. Uma história que fala de um homem poderoso, 400 profetas e apenas um homem que decidiu falar a verdade. E essa história está no livro de 1 Reis, capítulo 22. O rei Acabe queria ir para uma guerra contra Ramote-Gileade, mas antes da batalha ele resolveu consultar 400 profetas. E todos disseram a mesma coisa. Lembrando que a história de Acabe, ele já havia lutado em 2 outras guerras contra os sírios e Deus havia dado vitória com a intenção de mostrar para Acabe quem Deus verdadeiramente era. Porém, Acabe ele não estava ali para conhecer a verdade, ele não estava ali para ouvir a verdade, mas ele queria ouvir aquilo que agradasse o seu coração. Então Deus permitiu que o espírito de engano tomasse a boca dos 400 profetas e enganasse Acabe. Pois ele não queria ouvir a verdade de Deus, ele queria apenas aquilo que agradasse, aquilo que animasse, aquilo que falasse que ele ia vencer. Então assim Deus permitiu. Então todos os profetas disseram a mesma coisa: sobe, porque o Senhor te dará a vitória. E entre esses profetas estava Zedequias, que fez até um chifre de ferro, dizendo que com esse chifre ele iria ferir o rei. E tudo parecia perfeito. A vitória garantida, palavras perfeitas, cenários perfeitos. Mas havia um problema e a verdade chegou para confrontar Acabe. O rei Josafá de Judá, que estava com o rei Acabe, perguntou: não há algum profeta do Senhor que ainda não consultamos? Então Acabe respondeu: há ainda um profeta no qual eu odeio. Lembrando que Micaías era um profeta de Deus, que sempre que Acabe o consultava, ele falava a verdade que o Senhor colocava na boca dele. Porém, Acabe não aceitava. Acabe odiava Micaías somente porque Micaías falava a verdade, confrontava com a verdade do Senhor. Ou seja, Acabe não queria a verdade. Ele queria apenas aquilo que trouxesse ânimo, que trouxesse vitória, que não confrontasse os pecados dele. E isso acontece muito hoje também. Muitas pessoas não procuram mais a voz de Deus, mas procuram pessoas, palavras que alimentem as suas próprias vontades, palavras que agradem o seu coração e até mesmo profecias que prometem vitória, que prometem bênçãos. A gente às vezes só procura alguém que confirme aquilo que a gente já quer fazer e ignora totalmente a vontade e a verdade de Deus, que nos confronta, mas nos liberta, nos dá direção. Então Micaías foi chamado diante do rei Josafá e do rei Acabe para que ele pudesse falar como um profeta. Então o rei Acabe perguntou: devemos ir à guerra? E Micaías primeiro respondeu em tom de ironia, porque ele sabia que o rei Acabe não queria ouvir a verdade, ele queria ouvir aquilo que já estava ali no coração dele. Então Micaías disse: sim, pode ir, vai dar tudo certo. Mas o rei percebeu que não era sério e ele disse: fale a verdade. Então Micaías revelou a visão que o Senhor lhe mostrou. Ele disse que viu Israel espalhado como ovelhas sem pastor. Ou seja, o rei morreria naquela batalha. E naquele momento aconteceu algo forte. O profeta Zedequias, que era na verdade um falso profeta, levantou e deu um tapa em Micaías e disse: por onde passou o Espírito do Senhor de mim para falar contigo? Aqui nos mostra que a verdade de Deus, ela confronta todos aqueles que não estão dispostos a vivê-la.
porque ela confronta o orgulho e ela confronta muitas vezes os nossos planos humanos. E agora vem a consequência de ignorarmos a verdade. Então, mesmo ouvindo a profecia e a verdade, rei Acabe resolveu ir à guerra mesmo assim. E ele morreu. E olha só, foi um decreto de Deus. Ele foi até disfarçado, se escondeu, mas algo impressionante aconteceu naquela guerra. Um soldado da Síria lançou uma flecha ao acaso. E rei Acabe, que estava escondido, disfarçado, recebeu essa flecha e morreu. A verdade é que ele tentou ignorar, mas ela finalmente aconteceu. E a palavra de Deus se cumpriu. E essa história nos ensina algo muito sério, que existe um grande perigo em viver buscando apenas ouvir aquilo que é agradável, aquilo que conforta, aquilo que alimenta o nosso orgulho, aquilo que só vem para nos animar, porque às vezes Deus fala as coisas que confrontam o nosso coração, que confrontam a nossa realidade. E a verdade de Deus, ela confronta, mas ela nos corrige, elas nos mostram a direção que nós devemos seguir. E é melhor ouvir uma verdade que dói do que uma mentira que pode nos destruir. E nessa história nós temos 2 grupos, 400 profetas e apenas um homem que decidiu sozinho falar a verdade. E adivinhem quem estava certo? A verdade de Deus, ela não depende da maioria. Então a pergunta que fica aqui é: quando Deus falar algo que confronte o seu coração, você irá agir como Acabe ou terá humildade para ouvir e obedecer? Porque quem ama a verdade encontra a vida. E se essa palavra falou com você, então curte, compartilha, envie para alguém que precisa aprender a ouvir a verdade de Deus. E aproveita e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse.